Oi, o meu nome é Guilherme Freitas Lima Dalvi, eu fui bolsista CNPq, fiz um trabalho sobre separação de níquel e cobalto através de uma membrana líquida suportada e eletrodiálise. O supervisor do trabalho foi a Denise Croque Romano Espinosa. O pesquisador associado que ajudou nesse trabalho foi o Hamilton Barbosa Botelho Júnior. Eu sou do Departamento de Engenharia Química, o PQI da Escola Politécnica, e eu fiz a CC no laboratório Larex, que é o Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração. Bom, em relação à motivação, nós podemos citar a demanda crescente pelos metais níquel e cobalto, devido à expansão de mercados como de carros elétricos e eletrônicos em geral, a sustentabilidade, pela necessidade de métodos mais eficientes para separação e extração de metais críticos, promovendo assim a conservação de recursos e reciclagem, e em relação aos desafios de abastecimento, tendo em vista que esses metais são produzidos por poucos países. Já em relação à importância, nós podemos citar a relevância industrial, porque o níquel e o cobalto são essenciais para a fabricação de, por exemplo, baterias e ligas metálicas que são utilizadas em diversos setores industriais. Tecnologia sustentável, porque o trabalho contribui para o desenvolvimento de tecnologias que favorecem a sustentabilidade e eficiência na utilização de recursos. O objetivo do trabalho é estudar a separação de íons níquel e cobalto solução aquosa utilizando uma membrana líquida suportada com extratante Cianex 272 em querosênio, em conjunto com a técnica de eletrodiálise. O estudo visa otimizar o processo de separação, contribuindo para a sustentabilidade e reciclagem de metais críticos, como por exemplo níquel e cobalto. O sistema experimental consiste na utilização de uma membrana líquida suportada com extratante Cianex 272 em querosene para a separação de íons níquel e cobalto. São utilizados dois compartimentos, um de alimentação e um de recepção, e a membrana com o extratante fica entre eles. E também é aplicada uma fonte de tensão de 3,4 volts para criar uma diferença de potencial entre os eletrodos de grafite, buscando facilitar a separação dos íons. Aqui nós temos uma imagem esquematizada do sistema montado. Em relação ao efeito do pH, foi perceptível que a maior seletividade foi alcançada no pH 5.4, cujo valor de alfa foi 0,723. E em relação ao efeito do ferro como impureza, os resultados apontam que, à medida que é adicionado ferro como impureza na solução de alimentação, a tendência é o fluxo de cobalto e do níquel diminuírem. E com a presença da corrente elétrica, né, para avaliar o efeito da corrente elétrica, foram realizados ensaios com ou sem o sistema de eletrodiálise, foi perceptível que a utilização da eletrodiálise aumentou o fluxo tanto de níquel quanto de cobalto. Bom, a síntese das conclusões foram que o pH influencia no processo de separação do níquel e cobalto utilizando essa metodologia. A presença do ferro 2 como impureza altera as condições do ensaio e os valores do fluxo, porque o ferro compete na troca iônica do níquel e cobalto com a membrana, e a utilização da eletrodiálise aumentou o fluxo tanto de níquel quanto de cobalto. Meus agradecimentos vão à CNPq pela bolsa disponibilizada, bolsa PIBIT, à Universidade de São Paulo, a Escola Politécnica da USP, e também ao Laboratório Larex, pelos equipamentos, pelos reagentes e tudo que eu utilizei para realizar esse trabalho. Em especial, os meus orientadores, a Denise e o Hamilton, que me ajudaram bastante na realização desse trabalho.